Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 52, 401, 12 de janeiro de 1902. A cegueira dos homens. Jesus fala do divórcio. As contradições são pérolas preciosas. Parece que continuo a vir um pouco meu adorável Jesus. Aliás, esta manhã, transportando-me para fora de mim mesma, fazia-me ver os graves males da sociedade e as suas grandes amarguras, e derramou abundantemente em mim parte do que o amargava. E depois me disse: minha filha, olhe um pouco até onde chegou a cegueira dos homens, até querer formar leis iníquas e contra eles mesmos, e seu bem-estar social. Minha filha, por isso te chamo de novo aos sofrimentos, a fim de que, oferecendo-te comigo a divina justiça, aqueles que devem combater esta lei do divórcio obtenham luz e graça eficaz para resultar vitoriosos. Minha filha, eu tolero que façam guerras e revoluções, que o sangue dos novos mártires inunde o mundo. Isto é honra para mim e para a minha igreja. Mas esta lei brutal é uma afronta à igreja e a mim. É abominável e intolerável. Enquanto dizia isto, vi um homem que lutava contra esta lei, cansado e sem forças, em atitude de querer retirar-se da empresa. Então, junto com o Senhor, o incentivamos e ele respondeu: vejo-me quase só para lutar, impossibilitado para obter o propósito. Eu lhe disse: coragem, porque as contradições são tantas pérolas das quais o Senhor se servirá para adorná-los no céu. E ele tomou fôlego e seguiu com a empresa. Depois disto, vi outro, todo ocupado, pensativo, não sabendo o que decidir, e alguns lhe diziam: sabes o que queres fazer? Sai de Roma. E ele: não, não posso, é palavra dada ao meu pai. Eu exporei a minha vida, mas sair jamais. Depois de nos retirarmos, Jesus desapareceu, e eu encontrei mim mesma. Então, Jesus, sofrendo, sentindo grande amargura, pelos males da sociedade, as suas grandes amarguras. E derramou abundantemente parte, do que o amargava nela, na Luísa. E aí ele disse: olha então, até onde chegou a cegueira dos homens? Eles fazem leis contra eles mesmos e contra o bem-estar social da família, né? Minha filha, por isso eu te chamo de novo aos sofrimentos. Vem sofrer, a fim de que, oferecendo-te comigo a divina justiça, aqueles que devem combater esta lei do divórcio obtenham luz e graça, eficaz para sair vitoriosos. Então, o homem mesmo que tem que lutar, né? São seres humanos mesmo que tem que lutar contra o mal, né? Contra essas leis. E aí Jesus trabalha junto com a Luísa, pedindo força, né? Luz, graça para que essa pessoa possa conseguir. Então, você vê, né? E ele tem que sofrer, passar por contrariedades. Porque daí a Luísa falou: a contrariedade que você está encontrando no seu propósito de lutar contra a lei do divórcio é algo que vai te ajudar. São pérolas das quais o Senhor se servirá para adorná-lo no céu. Então, as dificuldades também são colocadas como um meio também, né, de dar mérito a essa pessoa que está lutando contra o mal. Então, eu acho muito interessante toda essa dinâmica, né, do que Deus age, de como Deus age com os homens, né, em direção à vontade humana na Terra, né, do que os homens estão fazendo e como ele tenta, né, colaborar ali com a ajuda daqueles, né, aqueles que querem mudança, que não querem mudança, né, que não querem essas leis, que não querem esse mal. Então, essas pessoas que lutam, né, aí o outro ali, né, disseram para ele sair de Roma, ele falou: não, não vou sair, não vou sair de jeito nenhum, né? Então, para poder manter o propósito, se manter fiel, se manter firme, então é muito importante, né? E no outro trecho, acaba na bateria do meu celular. 102, 14 de janeiro de 1902. Não se é digno de Jesus se não se esvazia totalmente de tudo. Em que consiste a verdadeira exaltação? Estando no meu estado habitual, veio meu adorável Jesus e disse: minha filha, não pode ser verdadeiramente digno de mim, senão só quem se esvaziou todo de dentro de si, né? Só quem se torna um nada, né?
e se encheu todo de mim, de modo a formar de si mesmo objeto todo do amor divino. Tanto que o meu amor deve chegar a formar sua vida e a me amar não com seu amor, mas com o meu amor. Depois acrescentou: o que significam aquelas palavras? Depois do trono os poderosos e exaltou os humildes. Que a alma, então, destruindo-se totalmente a si mesma, se enche toda de Deus e amando a Deus com o próprio Deus, Deus exalta essa alma a um amor eterno. E esta é a verdadeira e a maior exaltação e, ao mesmo tempo, a verdadeira humildade. Depois continuou: o verdadeiro sinal para conhecer se possui este amor é se a alma não se ocupa nenhuma outra coisa senão realmente de amar a Deus, de fazê-lo conhecido e de fazer que todos também o amem. Depois, retirando-se em meu íntimo, ouvi que rezava dizendo: seja sempre santa e indivisível Trindade, eu vos adoro profundamente, vos amo intensamente, vos agradeço perpetuamente por todos e nos corações de todos. E assim passei ouvindo ele, sempre rezando dentro de mim e eu rezando junto com ele. Então, uma oração muito bonita, né? Então, é muito importante a gente se apossar, né, dessa luz que esse trecho traz do se esvaziar, né? A pessoa que é exaltada é aquela que se esvazia, né? É aquela que se destrói totalmente a si mesma, os seus sonhos e os projetos humanos, terra, tal, e se enche todo dos projetos divinos, daquilo que Deus deseja, e ama aquilo que Deus deseja e vive por aquilo que Deus deseja. E essa é a verdadeira humildade. E o verdadeiro sinal para conhecer se você possui este amor a Deus é se você se ocupa não só, né? Você só se ocupa de outra coisa senão de amar a Deus, de amar os propósitos de Deus, de viver para a glória de Deus, né? De fazê-lo conhecido para as outras pessoas, de transbordar esse amor para os outros, falando dele e fazer que todos também o amem. Então é muito importante a alma viver nesse propósito constante. Isso é o se esvaziar de si e viver para Deus, por Deus e em Deus. E é a vida da divina vontade. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reine na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o glória da vontade divina, minha alma. Me abençoe, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A cegueira dos homens, Jesus fala do divórcio. As contradições são pérolas preciosas. Parece que continua a vir um pouco meu adorável Jesus. Aliás, esta manhã, transportando-me para fora de mim mesmo, fazia-me ver os grandes males da sociedade e as suas grandes amarguras. E derramou abundantemente em mim parte do que eu amargava. E depois disse-me: minha filha, olha um pouco até onde chegou a cegueira dos homens, até querer formar leis iníquas e contra eles mesmos e seu bem-estar social. Minha filha, por isso te chamo de novo aos sofrimentos, a fim de que, oferecendo-te comigo a divina justiça, aqueles que devem combater esta lei do divórcio obtenham luz e graça eficaz para resultar vitoriosos. Minha filha, eu tolero que façam guerras, revoluções, o sangue dos novos mártires inunde o mundo. Isto é honra para mim e para a minha igreja. Mas esta lei brutal é uma afronta à igreja e a mim é abominável e intolerável. Enquanto dizia isto, vi um pouco que vi um homem que lutava contra essa lei, cansado e sem forças em atitude de querer retirar-se da empresa. Então Jesus, com o Senhor, o incentivávamos e ele respondeu: vejo-me quase só para lutar e impossibilitado para obter o propósito. Eu lhe disse: coragem, porque as contradições são tantas pérolas das quais o Senhor se servirá para adorná-los no céu. E ele tomou fôlego e seguiu com a empresa. Depois disso, vi outro todo ocupado, pensativo, não sabendo o que decidir, e alguns lhe diziam: sabe o que queres fazer? Sai de Roma. E ele: não posso. É palavra dada a meu pai. Exporei minha vida, mas sai jamais. Depois que nos retiramos, Jesus desapareceu. Ô, Sara, nossa, gente. Desapareceu e me encontrei mim mesma. É um olho aqui, um olho na menina. Ai. Então, é bem interessante. Ah, difícil, né? Essa cena, né? Que Jesus, ele vai trazer vários humores para nós, né? Como foi falado na live. A gente é um vazio e a gente nunca sabe. Às vezes ele faz você ver, às vezes ele faz você não ver. A Luísa, né, via de uma forma sobrenatural, assim, né? Por meio de visões, dessa forma, sendo levada em espírito, sendo conduzida de alguma forma a um lugar, vendo pessoas, né? Trabalhando ali intensamente com Jesus, vendo Jesus amargurado. Mas nós
E nós experimentamos também humores, né? Às vezes o Senhor faz a gente sentir muito com a notícia, às vezes a gente fica indiferente. Então, assim, é os estados de ânimo que ele envia sobre nós também, para que senão a gente não vai se colocar na dor dele e entender a gravidade do que está acontecendo, entender o sentimento de Jesus, a amargura dele, se a gente não sentir realmente, né? Então ele faz a gente participar mesmo dos sofrimentos dele e das coisas que se passam com as criaturas. Pensamentos de criatura pode vir sobre nós, sentimentos de criaturas, né? Justamente para a gente fazer companhia para Jesus. O que a gente não pode é ir para nós mesmos, né? E se voltar para o humano. A gente tem que ficar com Jesus e compreender o que, que ele quer, qual que é o propósito disso. Sempre ficar na luz, né? Da ordem da luz. E aí ele vai mostrar a cegueira dos homens aonde chegar, porque os homens, quando fazem essas leis, como a lei do divórcio, é um tiro no próprio pé, né? É uma coisa que eles estão indo contra eles mesmos, contra a estrutura da família. É uma coisa que eles estão destruindo a si mesmos, achando que estão lutando por uma liberdade. Mas essa inspiração não é divina, né? Dessas leis, ao contrário, né? Então, e aí ele dá uma informação interessante aqui, né? Porque fala que esse tipo de sofrimento, não é ele que causa, é fruto de pecado mesmo, né? De pecado. Igual ele falou assim, ó, tem coisas que eu tolero, né? Que façam. Eu tolero que façam guerras. Por quê? Aí tá falando revoluções. Eu permito, né, que o sangue dos mártires inunde o mundo. Então, a morte dos inocentes, crianças, enfim, toda essa realidade que a gente vê nas notícias. Porque para mim isto é honra. Então, às vezes a gente acha que não, né? Meu Deus, aquelas crianças sendo oferecidas, né? Sacrifício humano. Tá desonrando, tá honrando o demônio, pro demônio que estão ofertando, né? E na verdade, quem tá sendo honrado mesmo é Deus, né? Porque o mal fica naquela pessoa mesmo que tá fazendo, mas aquele inocente, aquele sangue ali, quem tá realmente recebendo, né? A honra, a glória através do sofrimento daqueles mártires. Quem está recebendo mesmo é ele, né? A honra, porque através desse sofrimento, ele está fazendo obras grandiosas no mundo e também para a igreja, né? Faz parte também de trazer méritos e graças para a própria igreja, né? Através desses sofrimentos, né? Mas agora eu falei, essa lei brutal, não, isso é pecado, pecado, pecado mesmo, né? Isso aí é um fruto do egoísmo, da vontade humana em alto grau, né? Intolerável para mim, né? Totalmente o contrário à minha vontade. Tudo passa pela vontade permissiva de Deus, né? Mas ele está dizendo que é uma coisa realmente pecado, pecado, pecado. É tipo aqueles tipos de pecado, aquelas situações de. Existem os flagelos que Deus permite e tira um bem de tudo. Mas é como se assim fosse um homem refém de si mesmo, né? Como se fosse o homem a própria sorte. Isso é um abandono total e isso gera esse tipo de coisa, né? Isso é como se o ser humano tivesse sozinho, né? Tivesse ele mesmo, ele sendo réu de si mesmo, né? Porque nas outras coisas sempre tem uma permissão, assim, tem uma agir de Deus. Claro que tudo tem a permissão de Deus, mas tem coisas assim, através desses sofrimentos grandiosos que Deus está fazendo. Mas existe aquele sofrimento fruto do pecado, né? Fruto do egoísmo, que é o maior castigo, é o homem ficar é, refém de si mesmo, né? A própria sorte. Então, o divórcio é isso, é o homem deixar da própria sorte, né? É colhendo os frutos do seu egoísmo, né? Enquanto dizia isso, eu vi um homem que lutava. Então, eu tava vendo pessoas. Porque, assim, é igual a vida de Jesus íntima, né? A vida íntima de Jesus. Porque ele via o lado ruim, né? Daqueles que estavam fazendo errado. E também aqueles que lutavam. Então, ele rezava. Ele rezava, pedindo perdão pelos maus, né? Que estavam fazendo mal. E também força para aqueles que queriam fazer o bem, né? Então, ela também viu um homem lutando contra tudo isso. Mas se sentindo esgotado, né? No seu empreendimento ali, porque ele estava se sentindo sem ajuda, né? Sozinho, né? Parece que eu tô sozinho, ninguém tá comigo nisso, né? Eu não vou conseguir é, lutar, eu tô sozinho e parece que eu não vou conseguir obter o propósito de ir contra essa lei, né? Mas aí, olha que bonito. Jesus fala, as contradições são pérolas. Então, as dificuldades que está encontrando no propósito do bem são pérolas. São pérolas que vai servir para adorar no céu. Então, é para deixar o trabalho mais ainda com a característica divina mesmo, né? É, é, é como se fosse assim, como se tivesse ali, é, eu tivesse colocando mais valor naquilo, entendeu? Naquilo que a pessoa tá fazendo.
E quando a pessoa está fazendo o que é. Então, olha para você ver como que é as coisas na Terra, né? A vida da pessoa que quer fazer o bem, que quer buscar o que é correto, justo, vem com dificuldade. E essas dificuldades não é para ficar vendo o demônio, né? Essas dificuldades são, na verdade, ação de Deus. São formas do que Deus está, às vezes, na Terra, está perdendo. Ela está perdendo, igual esse homem está só, está sozinho, certamente sozinho ali, né, naquela luta. Muitos já viraram, né? Chutaram o balde e se voltaram para o errado, ou acharam que não vai, que ele está sozinho, tipo, não vai dar em nada. Mas essas coisas, quanto mais ele perde aqui na Terra, mais ele está ganhando no céu, porque aqui não está dizendo que essas contradições é para ganhar na Terra, está dizendo que servirá para adorná-los no céu. Então para todos nós, todas as contradições que nós vivemos têm um bem divino, é a forma divina. Então Deus está abençoando com frutos eternos, sobrenaturais. Não é terra a recompensa, não é na terra, não é conquistar tudo aqui, não é ter caminhos todos abertos aqui, facilidades aqui na terra. Não é uma vida de facilidade, sem problemas, que é o sinal de que Deus está abençoando, né? Mas ao contrário, são as contradições, são você perder aqui. Aqui você realmente sentir, meu Deus do céu, quanta dificuldade aqui no meu trabalho, quantas contradições para fazer esse trabalho. Mas aí é o sinal de que Deus está abençoando. E que às vezes a pessoa pensa que não, né? Então, na nossa vida também, qualquer situação, toda contradição que a gente vive, né, de problemas, dificuldades, o que for, isso é graça, né? Porque você está fazendo aquisições de coisas eternas, espirituais. Então, é um amor de Deus incrível, né, com a criatura, que está dando para ela o melhor, aquilo que não passa, né? Que está investindo nela, não aqui nessa vida, para uma felicidade terrena, material, mas para uma felicidade espiritual, né? Então, é totalmente diferente a forma de Deus agir e a forma humana, o humano só vê terra. Então, o humano olha para a terra e fala: ah, mas eu não tenho honra, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, me falta isso, me falta aquilo, né? Me falta liberdade, vendo só a terra. Mas o que Deus está fazendo em cima dessas contrariedades, né? O que ele está trazendo de bens espirituais, eternos, né? Isso não tem comparação. Estando em meu estado habitual, veio me adorar Jesus e me disse: Minha filha, não pode ser verdadeiramente digno de mim, senão só quem esvaziou tudo de dentro de si e se encheu tudo de mim, de modo a formar de si mesmo o objeto todo de amor divino. Tanto que meu amor deve chegar a formar sua vida, e a me amar não com seu amor, mas com meu amor. Depois acrescentou: o que significam aquelas palavras? Depois do trono, os poderosos e tem exaltado os pequenos. Que a alma, destruindo-se totalmente a si mesma, se enche toda de Deus. E amando a Deus com o próprio Deus, Deus exalta a alma a um amor eterno. E esta é a verdadeira e a maior exaltação, e ao mesmo tempo a verdadeira humildade. Depois continuou: o verdadeiro sinal para conhecer se possui este amor é se a alma não se ocupa de nenhuma outra coisa senão de amar a Deus, de fazê-lo conhecer e fazer que todos o amem. Depois, retirando-se em meu íntimo, ouvi que rezava, dizendo, sempre santa e indivisível, Trindade, vos adoro profundamente, vos amo intensamente, vos agradeço perpetuamente por todos e nos corações de todos. E assim a passei, ouvindo quase sempre que rezava dentro de mim e eu junto com ele. Então, não é muito importante entender isso aqui, né, sobre o vazio. Não é digno de Jesus se não se esvazia de tudo. Então, a gente se esvazia totalmente da nossa vontade de ter alguma coisa na terra, desapega totalmente da terra, desapega até do. Desapegar da vontade, desapega de tudo, né? Você desapega de ter, de sua própria vontade. Se esvazia plenamente para se encher todo da vontade de Deus, de Deus. Não ama mais nada na terra, mas ama somente a Deus. Então esvazia esse amor, esse apego, esse amor pelas coisas da terra, pelo que é terra, pelo humano, pelo que é terra. E se enche todo de Deus. Só ama a Deus, só quer o que Deus quer, só ama o que Deus quer, ama tudo. Então se esvazia plenamente.
e só é verdadeiramente digno dele se esvaziou de tudo dentro de si e se encheu todo de Deus, de modo a formar de si mesmo um objeto todo de amor divino. De modo que meu amor deve chegar a formar sua vida e a me amar não com seu amor, mas com o amor dele. Então, nessa semana a gente meditou um trecho que fala sobre isso, que ele falou que ao criar o homem, ele colocou o próprio amor dele, o amor dele, a vida dele, a santidade dele no nosso nada. Então, só é digno dele quem se esvazia, né, fica vazio e se enche de Deus, para amar a Deus com amor divino, para amar a Deus com o amor dele. Aí ele falou, o que significam aquelas palavras? Depois do trono os poderosos e tem exaltado os pequenos. Que a alma, destruindo-se totalmente a si mesma, se enche toda de Deus. Fica no seu nada e se enche de Deus. Se enche toda de Deus. E amando a Deus com o próprio Deus, Deus exalta a alma com amor eterno. Ele exalta quem o ama com o próprio amor dele. Quem se esvazia de tudo e ama ele com o próprio amor dele. E esta é a verdadeira e a maior exaltação, e ao mesmo tempo a verdadeira humildade. Aí é interessante o que ele falou. O verdadeiro sinal para conhecer se possui este amor, se você está cheia desse amor, se você está vazia de si. Muito, muito importante entender. O sinal para saber se você está totalmente vazia de si e ama a Deus com amor divino. Se você está vazia, desapegada da terra, vazia, se possui este amor, o verdadeiro sinal para conhecer se possui este amor é se a alma não se ocupa de nenhuma outra coisa senão de amar a Deus. Então, tudo é por amor a Deus. Você não se ocupa de outra coisa, você não tem outro pensamento, só amar a Deus, só amar a Deus. Então, você está cheia do amor dele. Se você só pensa em amar a Deus. E tudo que acontece, você usa como meio para amar a Deus, né? Tudo que acontece. Tudo é uma forma de amar. Todos os atos, tudo que acontece é uma forma de amar a Deus. Você só pensa em amar a Deus. De fazê-lo conhecer e fazer que todos o amem. Se empenha se você está vazia, você ama só a Deus, quer que ele seja conhecido e que todas as pessoas o amem também. É a vida na divina vontade. Viver assim. Só amar a Deus, fazê-lo conhecer e fazer que todos o amem. Depois, retirando-se em meu íntimo, ouvi que rezava, sempre santa e indivisível Trindade. Vos adoro profundamente, vos amo imensamente, intensamente. Vos agradeço perpetuamente por todos e nos corações de todos. Então, a oração de Jesus é, é a oração de Jesus universal, né? Por todos. Então, a gente se esvazia de si e vive, imita não, a gente ora junto com Jesus, né? É Ele rezando em nós. Você se enche tanto dele, a gente se enche tanto de Deus, que Ele que ora em nós. E a nossa oração também fica assim. Assim, a gente reza também dessa forma, que é Ele mesmo rezando em nós. Você se enche tanto dele, que essa oração você escuta também. Quando você tá assim, escuta a gente mesmo rezando. Parece que é a gente, mas é Deus. É Ele rezando. Porque a gente vê que a oração é a dele. De agradecer por todos, de pedir perdão por todos, de amá-lo por todos. Tem esse desejo no coração muito forte de amar a Deus por todos, de agradecer por todos, no coração de todos, de entrar em cada coração, em cada mente e agradecer a Deus por todos e amar Ele por todos, pedir perdão por todos. A gente vive assim na divina vontade, porque é Deus vivendo em nós. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.